esse vídeo eu tava vendo, e o papo que a gente tava tendo na hora de assistir esses lances era, cara, beleza, a gente discute muito que o futebol mudou e que hoje em dia, de fato, as linhas estão muito mais próximas, aquela coisa toda, mas espaço, assim, isso aqui, mas isso aqui, a dificuldade de execução disso aqui é em qualquer tempo, em qualquer década. Qual que é a sua leitura da diferença que existe no futebol hoje para o futebol que você acompanhou nos anos 80, nos anos 90? Como que você vê isso? E é legal até também um outro cracaço querido, Gustavo Roman, fez alguns livros comigo, alguns trabalhos comigo. Morreu de Covid em 31 de dezembro. E ele estava escrevendo a biografia do Leandro. Aliás, eu tinha escrito a biografia do Leandro, que eu estava ajudando a editar. Lateral, né? Lateral, o Peixe, um dos maiores laterais da história do futebol mundial. Não só. O Brasil teve Carlos Alberto Torres, teve Djalma Santos, teve Cafu, teve Leandro muito. Né? Daquele que é um ótimo que eu vi jogar, que é o Flamengo 80 e 82. Desde que eu vejo futebol de 72 para cá, o maior que eu vi no Brasil. O maior time que eu vi na vida é o Barcelona de 2008 a 12, do Messi, do Iniesta, do Xavi e do Pepe. E o livro estava praticamente pronto. Ele tinha me mandado os primeiros 3 capítulos só. E ele ficou, esse meu amigo Gustavo Roman, ficou quase um mês internado. E quando ele me mandou uma mensagem, ele estava em Orlando, que ele estava morando em Orlando. Ele mandou uma mensagem, acho que hoje eu consigo alta, tal. E não só não consegui alta, como ele foi entubado, e umas 2 semanas e morreu. E levaram o celular e o laptop dele no hospital. Porque a mulher estava no Brasil porque, infelizmente, a mãe dela estava mal e a mãe morreu horas depois dele ter morrido. A mãe morreu em Niterói. Ela estava em São Paulo, de Covid também, e ele morreu 31 de dezembro, 10 da noite, em Orlando. A mulher ficou viúva e ficou órfã 10 horas depois, com a mãe que morreu em Niterói. E ali em Valinhos, Adriana. A história já é pesada. E falando do nosso tema aqui, é pesado porque estava lá e não achamos desde então, isso foi em 2020, o livro inteiro do Leandro escrito. Quase 300 páginas, o livro foi pro saco. Porque roubaram o laptop dele, infelizmente não tinha cópia, ou não achamos um arquivo, né? Que é muito pesado. Assim, porque eu tô falando também no Gustavo Roman, porque ele tem uma coleção de mais de 17 mil jogos completos de futebol. E eu herdei. A gente negociou, quando ele foi para lá, eu herdei e tá comigo. Então eu sou alucinado por ver jogo antigo, já na íntegra. Então alguns dos livros que eu fiz, por exemplo, as melhores seleções de todos os tempos, que eu fiz com a ajuda dele, do Dassler Marques, com o André Rocha e com ele, Gustavo Roman, a gente viu praticamente todas as imagens que existem no mundo da Hungria de 54. A gente viu todos os jogos, eu vi todos os jogos da Inglaterra de 66 que está no livro e tal. Ele tem um arquivo que eu acho que talvez nem a FIFA tenha, de todos os jogos que está comigo, todos os jogos completos de Copa do Mundo desde a fase semifinal da Copa de 58. Eu tenho todos esses jogos. Então eu sou um alucinado por futebol. Então eu sou um estudioso, sou um pesquisador sobre isso. O Rafael Oliveira esteve aqui com a gente tem umas 2 semanas. Ele falou que o sonho dele é fazer isso, é ver todos os jogos da Copa do Mundo. Assim. Assim, eu tenho um queridíssimo companheiro de Jovem Pan, Thiago Berrache, que está relançando um livro, que eu tenho até um prefácio dele, um texto, um livro de histórias de Copa. O Thiago, que é um jornalista brilhante, um cara maravilhoso, parceiro de outras produções também esportivas. O Thiago viu, há uns anos atrás, toda a Copa de 70 nos dias. A Copa de 70 começou em 30 de maio de 70. Ele, então, em 30 de maio, sei lá, de 2017, ele viu União Soviética e México 0-0. Ele viu, dentro do possível, nos mesmos horários de Brasília, todos os jogos da Copa de 70. Que legal. É um cara brilhante, genial, maravilhoso e tal, mas não trabalha diretamente com o jornalismo esportivo, embora seja um dos melhores jornalistas esportivos, um dos maiores pesquisadores do Brasil. Então, assim, eu, por mim, largava o dia a dia só pra fazer isso. Só pra fazer Abre isso. Abre uma cervejinha e vai embora. Nem precisa da cervejinha que você sabe aqui. Aliás, da série Assuntos Aleatórios, eu tô tomando suco de uva. Não precisa trazer mais, Renan. Isso me lembra, falando até um pouco de política e televisão, o primeiro debate da redemocratização brasileira foi na TV Bandeirantes em 82 para governador de estado. Eram Jânio Quadros, pelo PTB, Roger Ferreira, pelo PDT, Franco Montoro, que seria eleito governador do estado em 82, na primeira eleição direta, Reinaldo de Barros, o candidato à situação do PDS, e o Lula, candidato a governador de São Paulo por 82. Eram 5 candidatos, 5 partidos. E o meu pai era o âncora do debate pela TV Bandeirantes. Antes de começar o debate, eram canecas mais ou menos básicas e tal.
todo mundo botando água. Chega na vez do Jânio Quadros, o Jânio fala... Jomir, por acaso não teria whisky? Vou ver, presidente, né? Tinha sido presidente da República, né? Aí meu pai chamou ele e falou assim, você tem... Tá, vamos ver. E era, por sorte, se não me engano, era num restaurante. Então tinha um uísque. Aí, por favor, sirva-me. E antes de começar o debate, o cara que botou de água pros outros, botou de uísque pro Jânio. Que tinha uma fama real, como vocês podem observar. Então, normalmente, o que tem no copo, né? Suco de uva, gente. Aqui é meio suco de uva, vocês estão de prova. Mas, enfim. Que eu tava falando? Eu sabia que eu ia chegar a esse ponto. O que eu tava falando mesmo? Diferença do futebol. Do futebol, já. Viajei pra caramba. Então, assim, sobre... A chuteira era mais pesada. Se chovia, se calcula que até 4 quilos de peso extra um jogador levava até os anos 80 pelo tipo de vestimenta. E hoje a tecnologia faz com que você tenha um vestimenta mais leve, a chuteira é absurda. Fora a bola, que a bola é a mesma do primeiro ao último chute, independente de quem a chute hoje, antigamente ela ia ficando bicuda, né? Então, assim... Isso era difícil. Os gramados eram muito piores do que os de hoje, acredito em alguns casos, né? Então era mais difícil. E o homem era diferente. Você pega um dos grandes goleiros, um decano da preparação de goleiros, o professor Valdir Joaquim de Moraes, 1,72 m. Era mais baixo que o Pelé. Então, assim, é evidente. E isso hoje faz com que a gente tenha que analisar o futebol diferente, sobretudo goleiros. Não estou falando nem com a condição de usar o pé. O goleiro... Tipo o Valdir, em 72. Pensa, se eu não me engano, o travessão é de 1891, quando se define lá, se coloca um barbante, depois de madeira, né? Os 2,44 pelo 7,32. 7,32 já era. Mas antes não tinha travessão, até, se não me engano, 1891. Não lembro exatamente a data. Ou 1881, sei lá. Então não tinha. Então, imagina, uma pessoa... A idade média no mundo de quem, no final do século XIX, para os galalaus de hoje. Você vai numa base de um time de qualquer time hoje, um goleiro com 13, 14 anos, ele tem que ter 1,90 m com 13 ou 14, ou tem que ser um Neuer ou um Buffon, senão não vai ter vida longa. O Everton contra o Flamengo quarta, o Arão chuta uma bola, ele vai tão rápido na bola que ele passa da trave. Ele passa assim, no negócio. Então, o cara é mais forte e mais alto na média. Então, por isso que eu falo, sobretudo em relação ao goleiro, quando eu falo, o maior goleiro que eu vi na vida foi o Dino Zoff, goleiro da Itália na Copa de 82, tricampeão, com 40 anos e 5 meses, já era uma carreira muito longeva para um goleiro da época. O maior que eu vi, 72 para cá. Eu vi o Yasha, mas o Yasha, por exemplo, eu vi praticamente só em Copa do Mundo e cagando muito. O Yasha era impressionante. Era tipo o Sergei Bubka. Acho que ele foi melhor que o Neuer. Assim, o Yasha cagava em Copa, mas era um goleiro fantástico. Uma mão impressionante. Absurdo. Aí que tá. Eu até os anos... Eu ainda não estabeleci, digamos, a minha nota de corte e de divisão. Mas digamos, até os anos 80, começando dos anos 90, de lá para cá. E de cá para lá, com o aumento da preparação física, com a condição física, atlética e até tecnológica para o goleiro, ainda que a bola seja cada vez mais sinuosa, não dá para você comparar o Zoff com o Buffon, que para mim é o maior de todos. Eu posso até dizer que o Neuer seja mais completo, porque eu brinco sempre que o Neuer, para mim, é o segundo maior goleiro que eu vi dessa nova geração, dos anos 90 para cá, e um dos 20 melhores zagueiros que eu vi. Porque o Neuer tem uma posição estratégica, velocidade, impulsão genial. O Buffon não trabalha tão bem com os pés, mas o que ele faz com as mãos, e aí uma outra questão minha, até como goleiro, de quase tudo. Eu joguei até polo aquático como goleiro. Bom goleiro, tá? Não era uma porcaria. Mas eu tinha um mínimo de autocrítica para não tentar ser atleta. Mas assim, um goleiro ainda é para defender bola. Pode ajudar na construção do jogo, cada vez mais deve. Pegar exemplos brasileiros, o lançamento do Ederson, uma bola longa do Everton, porra, impressionante. E sair jogando, trabalhando, legal. Mas você trocar um goleiro do mesmo nível, quanto joga melhor com os pés, mas vai ajudar na construção do jogo. Foda-se! Se o outro é melhor com as mãos. Pô, faz um gol e toma 2. Estamos falando do Cássio agora, né? Pô, então, assim, o Cássio, goleiro histórico. Goleiraço, pô. Goleiraço. Muito. Acho menos goleiro, como goleiro para mim não se compara com o Dida. Mas aí, de novo, aquela questão. O Kaká, melhor do mundo em 2007, não jogou mais do que o Raí e não jogou mais do que o Pedro Rocha no São Paulo. Mas foi o melhor do mundo em 2007. Aliás, hoje 40 anos, Kaká. 40, exatamente. Hoje, parabéns pro Kaká, 40 anos. Parabéns pro Rivaldo. Cara, 40 anos do Kaká, velho. A gente tá velho, mano. Eu tô velho. Eu vi o Rivaldo jogar Taça São Paulo de 92 pelo Santa Cruz. Você já era velho. Eu já era velho, já tinha 2 anos. É terrível. Eu comentando jogo de filho, de cara que eu vi jogar. Cara de Copa São Paulo, trabalha comigo no SBT. Eu tô assustado. Kaká eu vi surgir. O Vampeta eu vi Copa São Paulo 93.
Um jogo, aliás, das transmissões mais bizarras que eu fiz. Disputa de terceiro lugar, 10 da manhã no campo de Ibirapuera, não no Ícaro de Castro Melo, ali no campo, no campo olímpico do Ibirapuera. Portuguesa e Vitória. O Vampeta estava de reserva nesse time. E eu lembro direitinho, era o jogo 10 da manhã, porque a final era às 3 da tarde no Pacaembu. Puta jogo, foi aquele São Paulo 4, Corinthians 3, um show do Jameli. Rogério Ceni era o goleiro de São Paulo, do Sub-20, campeão da Copa São Paulo. E o jogo começou um pouquinho atrasado, porque a equipe da Gazeta era a única que ia fazer o jogo. E aí eu vim de carro, morava mais ou menos perto, o Paulinho Arapuã era o narrador, o repórter não lembro quem que era, chegamos, tal. Eu pedi pro juiz segurar um pouco pra gente começar a gravar o pontapé inicial. Foi 1-0 pra agora não lembro se foi para Portuguesa ou para Vitória, mas enfim. Eu só sei que teve uma hora que começou naquela correria, o repórter não tinha chegado, aí teve uma alteração antes do intervalo, alguém se machucou, aí eu virei pro cara do banco onde estava o Vampeta, né? E falei, ô 12! Que eu não sabia nem o nome. Quem que entrou o 15 que entrou? Ah, o 15 é o Zé Mané. Tá bom. Aí o Dema entrou, saiu berrando pro cara para ele vir passar no meio da transmissão, né? Nunca vou esquecer essa. E de novo. 2 anos depois... Jameli e Vampeta estavam jogando contra naquela semifinal absurda do Brasileirão. Da virada do Santos e Fluminense, né? O Jameli pelo Santos e o Vampeta 95. Pelo Fluminense. E o Vampeta já tinha ido em 94 durante a Copa pro PSV. Naquele mesmo 93, o Dida, que era o goleiro do Vitória, naquele sub-20, foi vice-campeão brasileiro contra o Palmeiras em 93. Né? E, cara, essas coisas. E agora o Vampeta... O Vampeta tá com você lá todo dia. Todo dia lá, maravilhoso. Então, assim, aí eu fico velho mesmo, ver esses caras começando sub-20, né? Assim, eu já tô um certo tempo. Eu comecei jovem, né? Eu comecei com 90, eu tinha 25 anos. Mas você tá com o quê? Uns 5.5? 55. A idade do meu pai tá novo. Tá. Muito Tá, tempo. tô velho pra caralho, a idade do seu pai. Eu tô falando com o filho dele. Tô trabalhando com o filho dele, pô. Duro. Tô trabalhando com meu primo também, que meu primo, ele ia com 13 anos, ia ver o jogo, a gente ia pra redação da Folha da Tarde, onde eu comecei a escrever coluna, depois ia pra TV Gazeta no Mesa Redonda com a Valone, 13 anos de idade, virou desgraçado jornalista brilhante com o Eric Betting. Assim, então... Eu também com meu pai na Folha de São Paulo, na Jovem Pan, meu pai trabalhava de 72 a 74, ia na Bandeirantes quando ele foi para lá em 75 e virei essa porcaria aqui. Não tem jeito, né? Assim, é de paixão e entender não só essa paixão, mas entender também como as coisas mudam e precisam mudar. Eu, com 55, mas num corpinho agora de emagrecido de 54, eu preciso estar antenado, né? O que a gente está fazendo aqui? O que a gente fazia no estúdio, estava fazendo aqui em casa. E é uma maravilha que assim seja.